o paquímetro é um instrumento de medição, né? É um instrumento de medição. Ele tem a gente chama dos bicos, né? Os bicos ou a ponteira dos paquímetros, né? Ele tem as orelhas, ele tem o cursor, né? Tem o cursor, ele tem a escala, a régua de medição de profundidade, né? Essa régua aqui de medição de profundidade, né? Aqui eu tenho os bicos de medidas externas, eu tenho as orelhas de medidas externas, né? Eu tenho as orelhas de medidas internas, digo, e as garras aqui, ou os bicos de medidas externas e as hastes de medida de profundidade, né? No corpo do paquímetro, né, ele tem então uma escala, né? Ele tem uma escala com as medidas, ou as medidas em milímetros ou as medidas em polegadas, né? Aqui nós temos aqui a escala que nós costumamos chamar também de nônio ou vernier, né? De nônio ou vernier. É chamado de nônio ou vernier porque foram um francês, né? Um francês que inventou e associado a um português, né? Um português chamado Pedro Nunes, e por isso que deu o nome de nônio. E o vernier, que é o francês, por isso que nós chamamos de nônio ou vernier, que é a escala que nós temos a indicação, então, do paquímetro. Então ele tem aqui a escala em milímetros, ou a escala em polegadas, ou ele tem a escala em milímetros e polegadas. São vários tipos de paquímetro que nós utilizamos ali, tá? Aqui, o vernier, onde ele fica então nesse cursor aqui, ele tem a indicação dos milímetros ou polegadas, ou fração dos milímetros e polegadas, né? Os paquímetros, eles medem então em décimos de milímetros, né? Ele mede em décimos de milímetros, ele não tem a precisão adequada de medir em milésimos de milímetros, como um outro instrumento que nós vamos ver, que é o micrômetro, né? Ele tem então a medida em décimos de milímetros aqui, né? E no vernier aqui, ele tem a subdivisão, onde você tem na régua principal as medidas inteiras dos milímetros e aqui os décimos de milímetros aqui. Aqui nós temos as medidas em cima em polegadas, né, com as subdivisões de 1/8 de polegada, 1/16 de polegada, 1/32 de polegada, e no cursor ele tem as subdivisões, né, onde nós medimos então as subdivisões da medida, né, no vernier aqui, tá? Então esse é o paquímetro. Ele tem aqui em cima um parafuso, né? Ele tem aqui um parafuso, que esse parafuso, ele é um parafuso de trava, né? Ele trava na medida que eu defini. Quando eu ponho o paquímetro e meço, geralmente eu aperto aquele parafuso para ele travar na medida, e aí eu aproximo o paquímetro do rosto ali para ter uma visão melhor da medida. Claro que se eu tiver uma vista muito boa, né, eu posso medir com o paquímetro lá longe, mas eu aconselho a aproximar o paquímetro e fazer as medições com maior precisão,
né, com maior precisão. O paquímetro, ele tem também os devidos cuidados. Sempre limpeza do paquímetro após o uso, né? Sempre limpeza do paquímetro após o uso e guardando o paquímetro depois de limpo e fechado, guardando na sua embalagem original, que é uma caixa com um alojamento aveludado, geralmente, para não causar danos no paquímetro, né? E nós guardamos então esse paquímetro fechado, né? Evitar então de qualquer tipo de ferramenta, né? Nós vimos ali o riscador, vimos o compasso, vimos o esquadro combinado, né? Vimos as escalas. Não jogar, né? Não jogar na bancada, né? Proteger os instrumentos depois do uso, colocar novamente na embalagem. Porque se você deixa, por exemplo, um paquímetro na bancada, né? Você deixa um paquímetro na bancada, você está utilizando lá uma ferramenta pesada ou um martelo e você acabou de usar o martelo e você joga o martelo na bancada, né? E eu gosto sempre de brincar, né? Que a lei de Murphy, né? A lei de Murphy, ela diz o seguinte, é uma brincadeira, é lógico, né? A lei de Murphy diz o seguinte, quando você jogar o martelo, ele tem toda uma área grande para ele ir. Só que ele não vai naquela área grande. A lei de Murphy diz o seguinte, martelo, quando você for jogado aqui, você vai no paquímetro, ou no instrumento, ou no micrômetro, ou na ferramenta que ele está utilizando. Então, por isso que nós devemos utilizar as ferramentas, limpeza e guardar as ferramentas nas caixas, nas embalagens aproximadas dela, né? Aproximadas dela para evitar possíveis danos, né? Possíveis danos. E limpa sempre, né? Para evitar possíveis corrosões. Os paquímetros, os esquadros ou os compassos, eles geralmente, as escalas, geralmente eles são feitos de aço inoxidável, né? Que são mais difíceis de corroer, né? Que são mais difíceis de proporcionar corrosão. Mas o ácido úrico, ele proporciona pequenos índices de corrosão, dependendo da quantidade de suor, dependendo da quantidade de ácido úrico que uma pessoa, né, produz, né? Então, por isso que a recomendação é isso aí. Então, as divisões do paquímetro, né? As divisões do paquímetro são essas que nós temos aqui, né? Então, o paquímetro é de uma precisão em décimos de milímetros, né? E um 16 de polegada. É claro que tem paquímetro com uma precisão maior ou menor, mas de um modo geral o paquímetro ele tem essas medidas, né? Então nós temos que tomar muita atenção na hora da medição, de não não transferir medidas erradas aí, ok? Então, isso é o que eu tinha para falar do paquímetro. Agora, nós vamos ver os paquímetros, né? Os paquímetros que fazem a medição. Eu trouxe vários tipos de paquímetro aqui, né? Os mais utilizados são esses paquímetros. Esse aqui é um tipo de paquímetro que é mais utilizado, né? E tem outro tipo de paquímetro também bastante utilizado, que é o paquímetro de precisão, né? Um paquímetro de precisão
que é bastante utilizado também, né? Ele tem aqui a marcação eletrônica aqui, né? Você coloca aqui e ele, conforme você vai abrindo, ele vai marcando a medida, né? Vai marcando a medida ou em polegadas ou em milímetros, né? Você seleciona aqui em polegadas, aqui está em polegadas, né? Aqui, por exemplo, 0,88 de polegada, aqui 1 polegada, né? Ou em milímetros, né? 24,9, 25 milímetros, 25,4 e assim por diante aqui. Então essa é a leitura do paquímetro. Como você utiliza o paquímetro? Então eu vou medir, né? Então eu tenho aqui, vou fazer uma medida, eu seguro desse modo aqui, né? E eu vou então fazendo a medição aqui. No impulsor aqui, e aí eu leio eletronicamente a medida no paquímetro, tá? Leio eletrônico. Se o meu paquímetro não é eletrônico, eu vou fazer a medida deste modo. Eu coloco o paquímetro, né? E vou então fazendo a medida. O paquímetro, ele tem a leitura em milímetros na parte inferior aqui e a medida em polegadas na parte superior aqui, tá? Ele é dividido em décimos e centésimos de milímetro e de polegada. Então eu tenho aqui a linha que coincide é que vai me mostrar a medida. Aqui eu estou lendo 33 milímetros e 3 décimos. 33 milímetros e 3 décimos. Onde coincide esta linha aqui é a linha decimal que eu estou medindo. E onde coincide esta linha aqui principal é a linha milimétrica. A mesma situação em polegadas, tá? A mesma situação em polegadas também. Então essa é a leitura do paquímetro. São vários tipos de paquímetro que nós temos ali.